Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente aprender coisas novas do Senhor. E hoje nós, nessa nova série, as 7 montanhas do Senhor, que são 7 esferas, são 7 estruturas que Deus deseja que você e eu, como filhos, como cristãos, que todos nós venhamos ocupar cada uma dessas montanhas, desses lugares. E eu gosto muito desse slide aqui, dos 3%, não, volta ele por favor. Do que fala de 3% e 97%. 3% das pessoas que frequentam a igreja, montanha então da religião, estão ou estarão envolvidas nessa montanha. 97% das outras pessoas estão ou estarão envolvidas nas outras 6 montanhas, ou seja, 100% de todas as pessoas que estão em tempo integral na manifestação e implantação do reino de Deus nessa terra. Amém? Então você precisa se ver assim: Deus conta comigo, eu não sou desnecessário, eu não sou inútil, Deus conta comigo. Então sinta-se grato por Deus contar com você e sinta-se responsável por você e eu juntos manifestarmos, implementarmos o reino de Deus nessa terra. Cada um no seu quadrado, cada um na sua praia, cada um na sua montanha. Hoje nós vamos falar sobre economia. Aliás, eu não vou falar quase nada, quem vai falar é a Cíntia. Coloque aqui para mim, por favor. Montanha da economia. Deus agindo como um provedor. Qual que é a mentira? A mentira é inútil confiar nossos recursos a Deus. E qual que é a verdade? Deus se alegra em prover para nós e por nosso intermédio. Amém? Então você e eu, Deus ele deseja se manifestar como um Deus que provê. Nós conhecemos o Deus Salvador que nos salvou, o Deus Senhor que deseja governar as nossas vidas. Daqui uns dias vamos falar de um Deus mestre que ensina, o Deus que cura, o Deus que isso, e hoje nós vamos falar sobre o Deus provedor, o El Shaddai. E se nós voltarmos lá atrás, e toda provisão de Deus, ela tem um propósito. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Então, qual que era o alvo de Deus? O homem, o ser humano. E aí o que Deus fez? Bem, para que o ser humano, a coroa da minha criação esteja bem instalada, Deus cria, ele provê então uma terra, ele mobilia essa terra, provê sol, provê lua, provê água, provê terra, provê árvore, provê animal, e aí ele cria um homem, ele cria um jardim, coloca esse homem nesse jardim, dá instruções para o Adão e Eva, e aí quando o negócio zangou, pisou na bola. Mas o que eu quero que você entenda é que apesar de Adão e Eva terem pisado na bola, Deus ainda proveu um Redentor, um Salvador. Então você e eu precisamos ver, não um Deus pedidor, mas um Deus doador, um Deus dádiva, um Deus que amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não amou você e a mim de tal maneira que Ele requereu algo da minha vida e da sua vida. Então Deus, Ele é um Deus doador, Ele é um Deus provedor. E baseado nisso, a Cíntia já está ali. Pode subir aqui, Cíntia? Eu quero ler 1 Coríntios 12, e aí depois disso eu deixo a Cíntia falar todos os 10 minutos que ela vai falar hoje, em nome de Jesus. Olha aqui o que diz: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios. Então, vários dons que vão equipar o ministério. O meu ministério é ser um pregador. Eu tenho dons para pregar, então vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Presta atenção nesse. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então você atua em determinadas montanhas, esferas, lugares, isso e aquilo. Mas olha isso daqui, qual que é o propósito disso tudo? A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com o propósito de quê? Com a finalidade qual? De que todos sejam beneficiados. Amém? Os dons de Deus na minha vida, o ministério, o chamado de Deus na minha vida, o dom de Deus na sua vida, o chamado que Ele tem para a sua vida, existe um propósito, para que vidas sejam beneficiadas, que vidas sejam favorecidas com Ele, através dEle, que o conheçam através da manifestação dEle na sua vida. Amém? Essa moça aqui, essa moça pequena aqui do meu lado é a Cíntia. Eu e a Thelma nos conhecemos já, quando começa o negócio de 15 anos, já começa a denegrir a imagem, começa a falar que já faz muito tempo. Mas nós nos conhecemos já faz muito tempo, e ela vai contar um pouquinho da história dela aqui, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida. Amém? Glória a Deus.
2 horas, pastor? Não vou nem responder. Senão cai o restinho do cabelo dele. Saúde a igreja. Saúde a igreja, a paz. Paz de Cristo a todos. Bom, a gente é amigo há muitos anos, como ele disse, e é um prazer para mim enorme estar aqui com vocês. Eu estou no Sal da Terra desde quando inauguramos, uma outra igreja ainda. Então eu tenho um carinho muito grande pelo ministério do pastor Marcelo, pela Thelma, e mesmo hoje, não morando mais em Postos, eu acompanho vocês online e estou junto. Estamos separados, estamos distantes pelas cidades, mas estamos juntos no coração. Bom, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bem, vamos lá, você me ajuda aí com os slides? Vou falar um pouquinho sobre economia. Bom, minha apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Tavares. Eu morei em Poços durante muitos anos. E se você puder deixar o slide, Binho, por favor. E vim de uma família muito simples, a origem dos meus pais, mas eu aprendi valores essenciais. Meu pai sempre foi empreendedor, meu pai sempre foi muito otimista, e minha mãe sempre foi muito pé no chão, e minha mãe sempre foi uma mulher muito correta. Então foi muito bacana ter vivido nesse lar, porque eu trouxe esses valores comigo até hoje, né? Então isso foi uma raiz muito bacana. E os meus pais sempre gostaram muito de receber pessoas em casa, e gostaram sempre de ajudar pessoas também. Então eu cresci vendo esse movimento de que ajudar fazia bem. Então eu quis trazer isso para a minha vida. E à medida que o tempo foi passando, com 12 anos eu comecei a trabalhar, e o meu primeiro emprego foi numa sorveteria, e eu sempre tive esse desejo de empreender, que um dia eu cresceria, eu seria uma executiva. Eu me capacitei e acabei fazendo faculdades, diversos cursos, até que com 18 anos eu comecei a trabalhar na Globo. Algumas pessoas aqui devem me conhecer, eu trabalhei na IPTV durante 13 anos e desenvolvi muita coisa nesse aspecto profissional. Porém, quando deu a crise dos 30, né, eu falei, bom, eu quero ter meu próprio negócio. Eu tenho esse desejo de ter o meu negócio e de fazer para as pessoas que trabalham comigo a mesma coisa que essa empresa que eu tenho o maior respeito, que é a IPTV, fez por minha vida. Então eu tinha isso muito claro, que quando eu pudesse de alguma forma fazer algo por alguém, que eu queria servir com os mesmos valores que eu tinha crescido até então. Aí, depois que eu saí da IPTV, eu trabalhei na CUB, que é uma agência aqui de Poços de Caldas. Tive uma experiência fantástica com o sócio, Douglas. E algumas pessoas falam, né, que é difícil a sociedade, pois eu tive uma experiência incrível, muito bacana. E ele é meu amigo, meu parceiro, meu compadre até hoje. E, por questões pessoais, depois eu me mudei para o interior de São Paulo. E isso já tem 12 anos. Eu me mudei para o interior de São Paulo. E aí, quando eu fui para lá, passado um tempo, eu abri uma empresa chamada Nutrimax. O que a minha empresa faz? É uma empresa de refeições coletivas e a gente atende empresas nacionais, multinacionais, com refeições dentro dessas empresas para os colaboradores. Só que, quando eu fui fazer isso, eu estava carreira solo. Aqui eu tinha um sócio, então é fácil quando você vai dividir as decisões, as coisas, com uma pessoa de confiança. Quando eu fui empreender sozinha, eu chamei Deus para o meu negócio. Não que antes ele não tivesse, mas antes eu tinha esse parceiro para dividir as decisões. Na Nutrimax, foi uma coisa assim, sobrenatural, que desde o nome dela, a escolha do nome dela, foi através de Deus. Eu descendo para a rua da minha casa, eu falava, que nome eu vou dar nessa empresa? Veio Nutrimax. Então, tudo na Nutrimax foi gerado com muito amor e debaixo de muita oração. E aí, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou ter um sócio nessa empresa. A minha filha é minha sócia no papel, mas eu não ia ter um terceiro, né, uma pessoa. Eu falei, eu quero que o Senhor seja o meu sócio. Eu quero que o Senhor esteja nesse negócio de uma forma integral. E aí eu fiz uma aliança com Deus. E eu falei isso para Ele. Eu falei, tudo que a gente gerar de recurso através desse negócio, eu quero devolver uma parte para o Senhor através de dízimos e de ofertas. Mas a minha oferta, eu falei para Deus, eu queria ofertar através de ações sociais.
E essas ações começaram a aparecer, essas instituições começaram a aparecer. E não foi fácil, porque no começo, eu comecei com duas funcionárias. Uma delas está comigo até hoje. E era tudo novo, porque por mais que eu gostasse de cozinhar, mas tudo que eu tinha aprendido até então era administração de empresas e publicidade. Então, eu estava me aventurando num ramo novo. E como todo ramo novo, a gente sabe que tem as dificuldades. Aí eu busquei ajuda no Sebrae, fui fazer cursos, especializações, mas eu posso dizer para vocês que desde o início tinha um mover de Deus, existia. Ele como sócio, ele é muito bom, viu, gente? Eu recomendo que vocês os qualifiquem como sócio de vocês, porque assim, coisas sobrenaturais, milagres diários começaram a acontecer. É uma matemática que não explica. Eu comecei a perceber que no final do mês, quando eu ia fechar o balanço da empresa, e eu tinha uma nutricionista que está comigo até hoje, a gente sentava para fazer, os números não batiam, sempre sobrava mais. A gente falava assim, mas como que pode estar sobrando? 1 mais 1 é 2, mas sobrava 3, sobrava 4. Aí ela falava assim, eu não consigo entender. Eu falava, eu também não, e olha que eu gosto de números. Formei em administração, sou especializada nisso. Mas eu falava, gente, tem alguma coisa que é um milagre, a gente não entendia. Aí aquele dinheiro ia para uma poupancinha. E com o passar do tempo, a gente foi sonhando com um prédio novo. Por quê? A Nutrimax começou na minha casa, no fundo da minha casa, como toda empresa pequena começa. 8 meses depois, a gente alugou o primeiro ponto comercial. A empresa foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. De 2 funcionários, passamos a 10, passamos a 15, passamos a 20. Aí já não dava, não cabia mais. Começamos a prestar serviços em empresas grandes, nos certificamos com a ISO, que eu sempre gostei dessa questão da organização, que eu puxei muito para minha mãe. E aí eu gostava de ter esse padrão, para a gente ter essa qualidade. E aí, de repente, a gente começou a sonhar. Mas era um sonho que estava muito distante naquele momento. Só que todas as nossas reuniões, eu fazia alguns slides para o pessoal, e 2 coisas que é bacana dividir com vocês. Primeiro, é que quando a gente gera um sonho coletivo, onde as pessoas passam a sonhar com a gente, principalmente os nossos colaboradores, você percebe que tem uma vibração, todo mundo começa a se mover em prol disso, e a minha equipe é fantástica, eles são incríveis. Eles dão o seu melhor todos os dias. Eu brinco que as minhas cozinheiras colocam o coração delas na panela. Porque a hora que você prova aquela comida, é aquela comida de mãe, aquela comida de vó, comida caseira. E geralmente comida industrial, ela não tem essa característica. Mas é um grande diferencial que a gente tem. Por quê? Porque é o coração, porque é o carinho, porque é o querer bem. E aí, dentro dessa sintonia, né, a gente veio, muitos anos, já tem se passado, né, e aquele desejo de ter um prédio próprio, de ter uma cozinha melhor, porque a gente já tinha se mudado para um outro prédio adaptado, que era uma padaria, mas não tinha a nossa cara. Ainda não tinha o espaço necessário, até porque a empresa foi crescendo. E sempre orando. Então, 2 características, de envolver as pessoas, e todo final de reunião nossa, a gente dava as mãos e fazia uma oração. E apresentava ao Senhor o desejo de que aquele prédio acontecesse. Pois bem, quando foi em 2018, com a graça de Deus, a gente conseguiu comprar o prédio, mas ele era um prédio que estava abandonado há muitos anos, tinha sido uma antiga fábrica de massas. Essa é a frente da Nutrimax, do prédio novo. É tão emocionante, sabia? É muito emocionante para mim. Porque foi muito trabalho, só Deus sabe o quanto essas pessoas trabalham, o quanto eu trabalhei. E aí, em 2018, a gente comprou o prédio, mas não estava daquele jeito, estava ruindo, assim, tinha 7 anos que o prédio estava abandonado. Mas eu fiquei 2 anos passando em frente ao prédio, e eu sempre gosto de caminhar, e eu colocava as mãos e eu falava, Senhor, é aqui, eu quero esse prédio. Eu quero a minha família Nutrimax, eu quero o meu povo, porque eu falo que eles são minha família, porque eu não tenho ninguém lá, ninguém nessa cidade.
E aí eu falo, eu quero aqui. E Deus, né? E sempre jejum, oração e a fidelidade. Então, assim, quando a gente planta no reino de Deus, a colheita é certa. Eu sou prova disso, da fidelidade do Senhor na minha vida, né? E isso é só o começo. Tem muito ainda. Obrigada. E aí o sonho, todo mundo junto, né? E o prédio, a equipe toda vibrou. Aí a gente foi para a reforma. Aí nós fizemos a reforma do prédio. Os clientes vibraram também, né? Porque sabiam da nossa conquista, a empresa crescendo, a empresa aumentando. E aí, quando foi o ano passado, a gente inaugurou esse prédio. Nós mudamos para lá em março, mas a estrutura da frente mesmo, ela ficou pronta em julho. Em julho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de propósito. Quando a gente se coloca à disposição de Deus e de fazer a diferença na vida das pessoas, porque isso era uma coisa que eu tinha, que eu falava assim, eu quero ser empreendedora, eu quero ter meu próprio negócio, mas porque eu desejava realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu desejava que através do meu talento, que Deus me deu um talento de administração, que eu pudesse fazer com que aqueles recursos pudessem voltar de alguma forma para Deus, né? E eu já tinha vivido essa experiência aqui na CUB, quando eu trabalhei com o Douglas. A gente também conseguiu várias coisas bacanas aqui. Então, na verdade, essa unção já existia. Mas eu estava junto com uma equipe maravilhosa. Quando eu fui fazer carreira solo, eu tive medo. Claro que eu tive medo. Eu sou humana. Só que com Deus, eu ganhei uma força, Ele me capacitou de uma forma que nenhuma faculdade, nenhum curso de línguas, nenhuma pós-graduação, por mais que eu goste de estudar, eu estou constantemente me atualizando, mas o conhecimento que vem do céu, ele traz uma segurança que homem em diploma nenhum dá. É uma coisa que você sabe que de algum jeito a provisão vai acontecer. Às vezes você olha por olhos humanos e você fala, não é possível, essa conta não fecha, os boletos estão vencendo, a economia, a pandemia, porque a gente liga a televisão, é desanimador, né? Como empresários no Brasil, gente, é muito difícil ser empresário no Brasil, não existe um incentivo. Como é difícil ser funcionário, eu também fui funcionária há 13 anos, eu sei como é, mas é complicado você ter a responsabilidade sobre aquelas vidas, sobre as famílias. Quando você está sozinha dentro de uma função, você sabe que é bater o cartão, fazer o seu melhor, você vai continuar. Mas quando você tem 70 funcionários que dependem de você, faça chuva, faça sol, você fala, meu Deus, eu tenho que estar firme. O senhor está comigo aqui. Fica junto aqui, porque senão o meu joelho treme. Mas, falando em joelho, oração e joelho no chão. Nos meus dias mais difíceis, o que me sustentou foram os meus joelhos. Um dia eu estava conversando recentemente com uma amiga, eu até brinquei, eu falei assim, que dava até título de um livro, Se os Meus Joelhos Falassem. Porque foi de joelhos que eu venci as maiores batalhas da minha vida. Binho, por favor, pode passar o próximo slide. E aí, o que eu digo para vocês, que cada um tem um chamado. Todos nós, ao nascermos, eu acredito que a gente tenha recebido sementes. E a gente precisa fazer essas sementes florescerem. Os nossos talentos. Cada um tem talento. Como o pastor disse agora há pouco, tem gente que tem um talento de vir aqui em cima e pregar. Glória a Deus por isso, porque é difícil, a perninha aqui treme. É muita responsabilidade. Cantar, louvar. Outras pessoas têm o dom de administrar, como eu. Outros têm o dom de contabilidade. Outros são médicos. Enfim, tem N dons de fabricar coisas, de tecer coisas. Mas o mais importante é o que a gente faz com esse dom, independente de qual seja ele. Não adianta a gente ficar sonhando, eu queria ser médica. Eu, inclusive, queria ser médica quando criança. Eu teria passado a minha vida inteira frustrada se todos os dias eu acordasse e falasse, eu não fui médica, eu não fui médica. Não, eu não fui médica, mas eu me tornei um outro tipo de profissional.
E eu estou glorificando a Deus através desse talento. E é isso que é importante. É o que eu estou fazendo com aquilo que veio até as minhas mãos. E não a gente ficar filosofando e sonhando com aquilo que a gente não tem. O que você está fazendo com o seu talento? Como você está impactando a vida de outras pessoas através daquilo que Deus te deu? Vocês já pararam para pensar? Isso é muito sério. Um dia a gente vai estar lá em cima. E Ele vai olhar e vai falar, espera aí, Marcelo, o que eu te dei? Deixa eu ver o que você está fazendo. O que você fez? Naquela hora não vai ter, não tem desculpa. Não vai ter jeitinho brasileiro. Vai ser preto no branco ali. Então isso é uma coisa que realmente, eu sempre me preocupei. Porque eu sei que para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente tem que se preocupar com tudo que vem até as nossas mãos. Então, fazer uma aliança com Deus e semear, como eu disse agora há pouco, não tenham dúvidas, é a melhor coisa que você pode fazer. Com muito? Não, com o que você puder. E eu não estou pregando dinheiro aqui, eu estou falando bondade, estou falando de amor, estou falando de caridade. Seja em qualquer esfera que for. Seja ajudar uma pessoa próxima, um vizinho, seja ajudar na igreja, seja vir aqui para fazer uma faxina, seja ajudar uma pessoa que esteja enferma próxima de você. Mas o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Então, uma coisa que eu queria que vocês pensassem junto comigo. Vamos lá. Pandemia. Como todo mundo sabe, o mundo inteiro está sofrendo com isso. E no meu segmento, que é alimentação, a maioria aqui deve ser dona de casa, a gente está sofrendo muito o impacto da economia, dos aumentos dos insumos e tudo mais. E o que aconteceu? Quando a pandemia começou, as indústrias fecharam por conta do risco que tinha. E o que acontece? Quando a indústria fecha, dá férias coletivas, a gente não recebe nada. Porque os nossos funcionários, automaticamente, a gente também tem que dar férias para eles, ou a gente tem que remanejar e tudo mais. O que aconteceu? 40% do nosso faturamento caiu. Foi um baque. Então, os meses, março, a gente trabalhou até dia 16, né? Todo mundo. Quando chegou abril e maio, gente, pensa no faturamento que despencou. Porém, eu vou ser sincera com vocês, eu não me desesperei. Eu fiquei preocupada. Mas eu tinha tanta tranquilidade de que Deus estava naquilo, que Deus ia conduzir. E aí eu me reuni com a minha equipe, eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo, e eu falei, gente, a gente precisa tomar as medidas preventivas, né, em relação ao Covid, mas o que a gente vai fazer? E aí, como eu disse para vocês, que o Sebrae sempre me apoiou, eu sempre estive lá em palestras e cursos, me capacitando. Tem um projeto que se chama ALI, Agentes Locais de Inovação. É muito interessante. A gente já estava nesse projeto há algum tempo. E aí eu tive uma das reuniões, e aí o gestor desse projeto falou assim para mim, a gente já estava fazendo vídeo remoto, reuniões remotas. Ele falou, Cíntia, pandemia, o reflexo disso no seu negócio. Ele falou, o que você está fazendo para inovar? Eu falei, bom, mas como que você inova com arroz, feijão, carne, né? Porque o prato brasileiro é isso, né? Eu falei, não sei o que eu vou fazer mais para inovar. Ele falou, não, vamos pensar fora da caixa, vamos inovar, vamos pensar diferente. E aí surgiu uma ideia. Gente, presta atenção nisso. Isso que eu vou falar para vocês é de Deus. Eu sei que tem empresários aqui nessa igreja. Eu sei que tem pessoas que têm sonhos de montar negócios. Gente, presta atenção. Quando você está com Deus, você sente uma segurança tão grande que mesmo quando o barco parece que vai virar, você descansa. Foi isso que eu senti. A hora, no meio da pandemia, no meio daquela tempestade, o caixa 40% a menos, sabe o que aconteceu? Veio uma ideia de inovar. A gente começou a fazer comida fit. Ao invés de trabalhar só para empresas, como a gente trabalha até hoje, né, estava trabalhando, a gente criou uma linha nova, Nutrimax Fit, Nutrimax Gourmet e a Nutrimax Orgânico, vai ser o ano que vem. Surgiram essas duas linhas para vender para o varejo. Eu não trabalhava no varejo. Eu não vendia assim para pessoas normais, era só para empresas, só contratos fechados de empresa. Aí veio uma luz.
por que não inovar e aproveitar aquela estrutura que então estava meio parada, da cozinha local, daquele prédio bonito que vocês viram, e fazer comida para vender em outros pontos? Gente, presta atenção, projeto, nós tivemos uma primeira conversa disso, acho que em abril, a pandemia começou em março, em abril. Em maio nós fizemos os testes. Em junho a gente começou a produzir. Junho, julho e agosto, a gente já cresceu 400% desse produto. 400% no meio da pandemia. É Deus, não tem outra coisa, não tem outra pessoa, é o Senhor da história. É Ele quem dá a palavra. Mas você sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com Ele. Porque Ele é o dono da Nutrimax. Eu falei isso, eu me arrepio. Ele está lá todo dia. É Ele que direciona. Porque eu falei para Ele, o recurso da Nutrimax é teu, faz o que você quiser com ela. Você só me direciona o que eu devo fazer. Mas a instrução vem do céu. Mas isso é uma confiança que você adquire com os anos. E quando você realmente descansa nos braços do Pai. Quando você sai do controle e acredita que Ele tem o poder de todas as coisas. Então não sou eu mais quem ajo. Eu eu falo que eu sou tomadora de conta. O dono é Ele. O dono é Ele. Então, em meio à pandemia, a gente criou um produto novo que está fazendo sucesso. Mas porque tem uma finalidade e tem um propósito. Eu disse para ele, o dinheiro desse projeto é para instituições de filantropia. Ficou claro, eu falei isso para o pessoal do Sebrae. Eu só vou entrar nesse negócio se a gente tiver realmente um propósito de que o dinheiro que gire através disso seja para ajudar pessoas, seja para fazer diferença na vida das pessoas, porque eu não preciso mais para mim. E por que eu não preciso mais? Além de, graças a Deus, ter construído a minha carreira, como eu disse, já trabalhei muitos anos, né, já fiz profissionalmente o que eu gostaria. O ano passado, eu passei por uma situação, por favor, Binha. Essa aqui é a Cíntia de antes, né? Agora está um pouquinho diferente. Mas eu passei por uma situação que eu fui provada no fogo. Mas é uma história interessante. Tem uns minutinhos ainda, né, pastor? 2 só? Tá bom. No começo do ano passado, eu falei assim, nossa, estava tudo tão bom, né? A Nutrimax fazendo reforma. Gente, cuidado que vocês pedem para Deus, viu? Cuidado. Ele é meu amigo, mas eu vou falar para vocês, viu? Ele escuta um ouvido desse tamanho. E eu falei para ele, eu falei, Senhor, esse ano passado, eu falei assim, esse ano de 2019, eu quero tirar um tempo contigo. Eu falei, eu quero um período sabático. Falei para minha família, eu estava terminando uma graduação, que eu estava fazendo um MBA na USP, que eu morria de vontade de fazer, estava acabando e tal. Eu falei, esse ano passou a entrega da monografia, eu vou fazer uma viagem em família e no final do ano eu quero ir para Israel. Meu sonho era conhecer Israel. Eu falei, eu vou tirar um período com Deus. Beleza. Só que não foi do meu jeito. Não fui eu que fui lá, Ele veio. E aí, antes de fazer essa viagem sozinha, que eu queria fazer para Israel, eu fiz uma viagem com a família para Cancún. E aí ficamos uma semana em viagem. No meio da viagem, eu comecei a passar mal, ter uma dor de cabeça. No último dia de viagem, eu comecei a ter uma crise de diarreia, vômito, não parava. Fui parar no hospital, lá do outro lado do mundo. Cheguei no hospital já com desidratação profunda, porque eu fiquei, acho que umas 8 horas vomitando, teimosa no hospital, ao invés de ir logo, né? Teimosa no hotel, falei, não vai passar, eu comi alguma coisa que fez mal, era o que eu achava. Resumo da ópera. Fui para o hospital, eles me operaram de apendicite sem ter necessidade, outra língua, outro país. Fiquei mais 5 dias lá e voltei para o Brasil já em falência de órgãos. Morrendo. Essa foto, eu estava no aeroporto.
Eu já não conseguia andar mais, por isso que eu estava bem amarela, eu estava maquiada nessa foto. Eu estava bem amarela e senti um frio. E aí vim para o Brasil, em falência, fui para Piracicaba, fiquei 20 dias no hospital em Piracicaba, UTI, minha mãe cuidou de mim lá, e os médicos viraram, né, começaram a examinar, e nada, e o sangue, eu sangrava, e aquilo não parava. Aí, você sabe que vai ficando caro, o plano de saúde liberou para casa. Fui para casa, achando que podia estar melhor. Com 2 dias em casa, comecei a ficar amarela de novo. Os meus pais estavam lá comigo. Meu pai veio, olhou e falou assim: minha filha está morrendo. E aí eu tenho que honrar meus pais, porque eles me deram a vida 2 vezes. Através de Deus, claro. Mas eles foram incríveis. Incríveis. Eles me colocaram num carro, me levaram para São Paulo. E aí, quando eu cheguei no consultório em São Paulo, de cadeira de rodas de novo, porque eu não conseguia andar. Desculpa. O médico falou assim: UTI direto, de novo, né? UTI direto em São Paulo. E aí, foi o meu deserto. Gente, foi muito difícil, mas eu não reclamei nenhum dia. Nenhum dia eu murmurei, nenhum dia eu questionei, nenhum dia eu reclamei, nada, absolutamente. Minha mãe está aqui, testemunha. E eu sou falante, eu sou extremamente autoritária, para frente, quero mandar. Deus falou assim: agora não. Não vai ser do seu jeito mais, agora é do meu. E eu fiquei quietinha. E aí eu descobri uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Você sabe quando eu mais conheci Deus? No silêncio. No silêncio daquela UTI. Eu tinha certeza que Ele estava ali. Todos os meus índices eram de um quadro muito grave. Eu tive septicemia, os meus rins pararam, o meu fígado parou, o meu pâncreas parou e meu coração bateu a 30. Quando meu coração bateu a 30, minha mãe falou: minha filha vai morrer. E eu fiquei lúcida o tempo inteiro. Todo o tempo eu estive lúcida. E aí, eu nunca perguntei o porquê. Às vezes eu falava: para quê? Para que será que Deus está fazendo tudo isso? Para quê? Qual o propósito dessa obra? E interessante que nesse período, eu pensava assim: a Nutrimax está sendo muito bem cuidada pelo meu pessoal, porque a equipe lá é muito competente. Eu tinha muita saudade deles, mas eu tinha uma tranquilidade. Sabe esse lance de você ter um sócio, de você falar assim: eu vou para a praia, você cuida para mim? A impressão que eu tinha é que realmente ele estava cuidando de lá. Eu descansei. Em momento nenhum eu me preocupei com os negócios, com nada. Até porque a minha empresa já roda 100% sozinha. A equipe realmente é muito boa. Mas assim, eu não tive nenhuma preocupação, aquele apego material. Não, nada. Eu só tinha uma vontade de voltar para casa para ver meus filhos. Assim, era a coisa que eu mais tinha vontade. Eu falava: eu não posso morrer, porque eu tenho que terminar de criar meus filhos. Isso era doído para mim. Eu tenho um filho de 10 anos e tenho uma de 24. A de 24 eu sei que ela já consegue andar sozinha, mas o de 10 não. E me vinha sempre... Olha lá, o Davi. E aí, nessa fase, que já foi... Mas eu quero contar um milagre. Nos últimos dias de hospital, eu tive um encontro com Deus. Vou falar rapidinho. Eu tive um encontro com Deus. Depois de tantos dias já lá,
E eles me viravam do avesso e não conseguiam descobrir o que era. Eles acharam que era um linfoma, acharam que é doença de Crohn, colite, foram falando várias coisas. Ainda bem que não tinha o Covid naquela época, senão eu já tinha morrido mesmo, né? Porque eu fiquei muito grave, eu usei aquele respirador. E aí, na última semana de UTI, mas eu não sabia que era a última semana, né? Mas naquele período já final, aquela reta final, que já não sabia mais o que fazer, e eu sangrando, tomei 7 bolsas de sangue, 2 de plasma. Aí aconteceu um episódio, eu tive que fazer a colonoscopia, que é horrível, é um exame horrível, terrível. E você fica sem comer, sem beber água. Eu sentia tanta sede que a minha mãe molhou uma gaze e botava na minha boca assim para umedecer. Eu tive estomatite bucal, a minha língua ficou desse tamanho, como se fosse aftas. Eu tive tudo que vocês imaginarem, tudo. Não tinha como pegar a veia minha mais, teve que fazer catéter, queria pegar a veia na perna, outra hora na cabeça. Tudo, e eu não reclamava. Nada, nenhum momento. Eu tenho horror de agulha, eu sempre tive pavor. Mas ali não tinha mais o que fazer. Eu estava entregue e eu não reclamava. A minha mãe mais chorava de ver o meu sofrimento, mas eu nem reclamava. Aí, nesse último exame, você toma um líquido, que é um laxante, para você depois fazer o exame. Pessoas normais, né, um processo normal demora 12 horas, desculpa. O meu processo demorou 72 horas. Eu fiquei 3 dias. Eu vi Jesus. 3 dias, sem comer, sem tomar água, tomando aquele laxante e banheiro e aquela fraqueza. Aí tudo que eu tinha melhorado dos outros índices começaram a cair. Porque o organismo começou a sofrer. E aí, com muito custo, no último dia, a gente conseguiu fazer assim, correndo esse exame, que era o exame, o último, eles não sabiam a origem do sangue que saía do meu corpo. E eu ali, como não conseguiram, através só dos laxantes, fizeram uma lavagem retal, 4 litros de soro. Eu tive que fazer lavagem retal. Aquilo foi a coisa mais humilhante que eu já passei na minha vida. É constrangedor. E aí, no ápice da minha falta de tudo, né? Você perde a dignidade ali. Com tanto tempo, você cuidada pelas pessoas, você não consegue tomar um banho sozinha. Eu usei fraldas. Às vezes acontecia de fazer na calça, sabe aquela coisa? Naquele ápice. Acabou o exame, eu fiquei sozinha por um instante no quarto, a minha mãe tinha saído por conta do exame. E nesse momento, eu falei para Deus, o único dia, eu falei assim, Senhor, para mim acabou, deu. Eu não suporto mais. Eu falei, eu amo os meus filhos, eles são minha vida. Eu falei, mas Senhor, ou o Senhor faz um milagre hoje, ou o Senhor me leva embora, por favor. Eu orei como Elias orou, debaixo daquela árvore. Eu me entreguei naquele momento. Definitivamente eu não suportava mais. Gente, pelos meus filhos, entrou um vento. Não tem, né? UTI não tem vento, mas entrou um vento, uma brisa suave, lambeu o meu rosto assim, ó. Ele passou a mão no meu rosto. Ele falou assim, eu faço coisas loucas para confundir os sábios, coisas sábias para confundir os loucos. Ele falou assim, eu vou mudar a história da tua vida. Os médicos nunca vão saber o que você teve, nunca vão achar o diagnóstico, mas você está curada. Louvado seja Deus. Isso tem 1 ano. Quinta-feira fez 1 ano. Para a honra e glória de Deus. Gente, 3 dias depois eu estava em casa, curada, como um milagre. No outro dia a médica chegou. Todo dia ela passava às 7 horas da manhã. Na sexta ela passou às 11, só para me deixar ansiosa.
E aí ela chegou, eu, doutora, ela falou assim, Cíntia, eu tenho uma notícia. Eu falei, fala, o exame. Ela falou assim, não tem diagnóstico. Eu falei, eu já sabia. Eu falei, Deus esteve aqui. Falei para minha mãe, minutos depois, ela chegou, eu falei, mãe, você não sabe quem esteve aqui? Deus esteve aqui comigo. Então é real, Ele é de verdade, Ele salva, Ele cura, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele está com a gente em todos os momentos, creia somente. Eu sou o milagre vivo, todo o meu diagnóstico era de morte. Eu fiquei na UTI, naquele estado que passou ali. Olha como eu estou hoje, olha isso. Gente, eles colocavam um negócio na minha perna por conta de embolia, eu tive água no pulmão, eu tive tudo que vocês puderem imaginar. Tudo. Eu tinha uma cânula já enfiada aqui para dar choque no meu coração, porque bater na 30, o coração bate 80, 100, bateu a 30. Estava parando. Então eu estou aqui, mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu não podia morrer, porque eu tenho tanta coisa para realizar, eu tenho tanto projeto para fazer, eu tenho tantos sonhos, eu tenho os meus filhos para terminar de criar, eu tenho os meus pais, eu tenho os meus irmãos, eu tenho a minha igreja, eu tenho tanta coisa, os meus colaboradores, então eu não podia morrer, porque os sonhos de Deus não vão morrer. Tem projetos, então eu digo para vocês, creiam, semeiam, sejam fiéis a Deus. E agora, eu voltei mais forte do que nunca. Por favor, Binho. E eu vou criar uma fundação, que já era um sonho, e agora, mais do que nunca, uma fundação da Nutrimax, com alguns parceiros. Tá? E a nossa ideia é que essa fundação, ela possa beneficiar projetos já existentes e criar outros projetos. Inclusive, aqui em Poços de Caldas, eu estou em busca de algum projeto. Se alguém souber de alguma coisa, eu peço que fale com o pastor, porque nós queremos apoiar projetos com crianças, com mulheres, com idosos. Principalmente, uma coisa que eu gosto muito, é o projeto de capacitação profissional. O SEBRAE e o SENAI já nos apoiam e já sinalizaram que estão junto conosco nessa. A USP, onde eu estudei, eu já conversei com alguns professores de lá, são doutores, falaram, estamos juntos. Então você percebe que existe uma corrente do bem. As pessoas querem fazer o bem, elas querem ter oportunidade de ajudar umas às outras. E agora eu vou pedir para o Binho colocar, para vocês assistirem, um vídeo para encerrar, que é de uma instituição que a gente ajuda há 4 anos. O trabalho do meu povo da Nutrimax, da minha família, as economias que eles geram, não jogando comida fora, fazendo o seu melhor, resultou num trabalho belíssimo que eu quero muito que vocês assistam junto comigo. Por favor, Binho. Tudo começa com um sonho. A Nutrimax nasceu do desejo de servir pessoas com amor e comida com sabor caseiro, prezando sempre pela qualidade e apaixonados pela cozinha. Os colaboradores da Nutrimax se dedicam diariamente em preparar as refeições para os nossos clientes, alimentando os seus trabalhadores. Através de economia gerada por ações sustentáveis, evitando desperdícios, podemos contribuir com ações sociais e projetos que vão além das nossas fronteiras. Afuá, uma cidade ribeirinha localizada no estado do Pará, cercada pela floresta amazônica, rio Amazonas e os seus afluentes. Uma cidade toda construída sobre palafitas, por conta de enchentes e vazantes que ocorre todos os dias pela influência das águas do rio Amazonas. Há quase 4 anos, a Nutrimax fechou parceria com os missionários Paulo e Priscila Polidoro, onde todo esse recurso enviado tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Famílias estão sendo abençoadas através do comprometimento da nossa equipe em fazer o seu melhor e sem jogar comida fora. Conheça alguns dos nossos projetos.
grupo familiar, apoio escolar com lanche, onde na maioria das vezes é a única refeição que muitos terão no dia. Alfabetização de adulto, artesanato, oficina Kids, informática, trabalhos em comunidades ribeirinhas isoladas e entrega de produtos de higiene bucal, atendimento médico, almoço de Dia das Mães, aniversariantes do mês, Dia das Mulheres, discipulado, entrega de cestas básicas, escola bíblica de férias, e agora, em 2020, nosso mais novo projeto, a construção da Casa de Acolhimento Emily Galdino, onde crianças em estado de vulnerabilidade poderá ter sua dignidade de volta. Temos muito orgulho desse time de profissionais que dedicam os seus talentos em prol de outras vidas, alimentando-os com carinho, ajudando a transformar vidas e a realizar novos sonhos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais. E eu espero que Ele faça pela vida de vocês também. Amém? Muito obrigada, viu? Não pode abraçar, não pode, né? Glória a Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de mais nada. Cíntia teve um problema de saúde terrível. Eu tive um problema de saúde terrível. E a gente, às vezes, parece que Deus fez isso, ou Deus permitiu isso, ou Deus tinha um propósito com isso. Deus tem propósito com a cura. Amém? O diabo vem tentar destruir a nossa vida, aí Deus nos pega e nos tira daquela condição. Jesus fala assim: se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará do Espírito, vos dará coisas boas. Então, deixar claro para vocês que assim, Deus tinha um propósito com a doença do Marcelo, com a doença da Cíntia, foi Deus que fez. Deus tinha a capacidade de dizer sim, dizer não, mas Ele deixou isso acontecer. Nunca pense que Deus faz isso. Deus é bom o tempo todo, amém? E aí nesses momentos ruins nós temos experiências divinas e celestiais e muito bacana. Então só para deixar isso muito claro para todos nós, amém? Voltando agora para essas coisas de economia, coisas de dinheiro e coisas principalmente a respeito de propósito. Aquele texto que eu li foi exatamente o que a Cíntia falou. Deus, Ele tem propósito com as coisas. Quando você deseja ter dinheiro, deseja ganhar mais dinheiro, qual que é o propósito? Dois propósitos precisam estar sempre linkados um ao outro, porque esse é o propósito de Deus. Ele deseja que você tenha uma condição de vida melhor, mais confortável, mais bacana de viver, você e sua casa, sua família.
Mas Ele deseja que parte desse recurso também seja investido em pessoas, em vidas. Nunca se esqueça que o alvo de Deus são pessoas, que o sonho de Deus é buscar o perdido, é salvar vidas, é transformar vidas. E você pode ser um participante desse negócio. Eu falo que uma das grandes experiências que eu tive na minha vida, e foi uma vez que fomos a Curitiba, a Thelma e eu, Verônica e Binho, era um congresso que chama FIRE, um congresso mundial que tem, de vez em quando tem aqui no Brasil, desse ministério que chama CEFAM, Christ for All Nations, desse pastor aqui que chama Reinhard Bonk, que já está na glória com o Senhor. Agora o sucessor dele é o Daniel Kolenda, que também pensa lá em cima. E eu tive uma experiência com Deus a respeito de dinheiro, que eu quero que você fale assim, hoje eu estava falando com uma pessoa, qual testemunho você quer contar? Por que a Cíntia estava dando testemunho hoje? Por que a Cíntia pode falar de coisas hoje? Porque um tempo lá atrás ela tomou uma decisão, fez uma escolha. Eu quero fazer diferença, eu quero ser diferente. Eu não quero ser, como eu falei a semana passada, eu não sou uma empresária cristã. Eu sou cristã, que atuo na área empresarial. Semana passada, o Gustavo, ele não é um artista, um fotógrafo cristão, ele é cristão. E atua na esfera das artes e do entretenimento. Eu não sou um pastor, eu sou um cristão, que atuo, que o meu chamado é pregar, é pastorear uma igreja. Lá atrás, então, o que aconteceu? Nós chegamos nesse congresso, que era de várias pessoas, de vários países para pregar, lá em Curitiba, uma igreja gigante, quase um quarteirão inteiro de igreja, mais de 5.000 pessoas. E aí nós chegamos lá, e tinha uma fila quilométrica. E é engraçado que tinham duas filas. Uma fila quilométrica que era para a plebe, para as pessoas comuns, né? E tinha uma fila separada para mim, que eu sou uma pessoa diferenciada mesmo. E aí eu fui descobrir isso lá, que cheguei lá e falava assim, você é parceiro do ministério? O que é ser parceiro do ministério? Eu e a Thelma contribuímos mensalmente nesse ministério, no CEFAM, agora já deve estar fazendo 15 para 16 anos. Eu falei, então essa fila aqui é diferente, quase não tinha fila. E aí foi o mais interessante de tudo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu tenho um testemunho para contar, por causa disso. Quando nós chegamos, então aqui que você vai pegar o seu crachá. Aí chegou eu e o Binho, pessoa diferenciada, o Binho, o plebeu, né? Mais ou menos assim, para você entender. Aí nós chegamos lá, aí eu cheguei na frente de um balcão, tinha uma moça com um computador na frente assim. Aí eu cheguei, ela falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei assim, Marcelo. Ela falou assim, o sobrenome. Eu falei, Marcelo Battagini. O Binho estava lá para não contar mentira, só eu sozinho. Ela pegou e falou assim, você que é o pastor Marcelo Battagini? Eu quase falei assim, pegaram eu aqui, né? Descobriram eu aqui, vai dar ruim. Aí eu peguei e falei, por quê? Ela falou assim, o seu nome é um dos nomes mais conhecidos no nosso escritório aqui no Brasil, pela tua fidelidade quanto ao ministério. Ela falou assim, não sei se você é o que contribui mais tempo, ou o segundo que contribui mais tempo nesse ministério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. CEFAM é o maior ministério mundial, global, celestial e divino da face da terra. Depois vocês entram e incentivam, coloque de novo para mim, Bim, por favor. Entra, digita lá, CEFAM. Seja um desses investidores, seja um desses parceiros, seja uma dessas pessoas que fala que você nunca vai conhecer ninguém lá, mas eles vão te conhecer. Você pode, pastor, você foi chamado para ser o preletor? Sem chance nenhuma. A turma lá, eu era menino perto deles. O que eu achei interessante, que para mim, depois daquilo lá, Deus falou assim comigo, você viu como é que funciona? Você pode não ter um chamado tão bacana. Eles não sabem quem que é o Marcelo, que igreja que faz, o que faz. Mas a minha oferta, a fidelidade, o tempo de investimento, fez diferença. Você acha que no céu não vai ter isso? Você acha que as ofertas, os teus investimentos, os seus dízimos, contribuições, semeaduras, você acha que isso passa despercebido aos olhos do Senhor? Não passou nem aqui. O que eu senti de Deus foi assim, você viu, isso daqui é uma amostra da terra, viu? Funciona. Você acha que no céu você não vai ser destacado por causa disso? E qual que foi o meu destaque lá? Aí ficou lá,
uma igreja que devia comportar umas 3.000 pessoas sentadas, e aí o Binho e a Verônica, né, que eram os plebeus do negócio, e eu e a Thelma, era como aqui era o púlpito, como se tivesse aqui atrás algumas cadeiras assim, e nós estávamos ali, para você ver quem estava fazendo o louvor daquele congresso era o Diante do Trono com a Ana Paula Valadão, que eu e a Thelma tiramos até foto com a Ana Paula Valadão. Pergunte se a Verônica e o Binho tiveram condição de tirar foto com a Ana Paula Valadão. Teve não? Porque o povo plebeu não tem acesso a essas coisas não. Aí por que eu estou falando tudo isso? É porque então eu tenho que dar dinheiro. Meu irmão, Deus tem um propósito com o seu dinheiro. Ele está precisando do meu dinheiro, pastor? Não está não. Ele está querendo que você reinvista o dinheiro que ele já investiu na sua vida, para que outras vidas sejam salvas. E tudo o que ele faz, que você recebe, e você repassa, você investe, tudo isso será recompensado. Você pensa nisso? Eu tenho falado para vocês o que nesses últimos tempos? Cara, eu já estou olhando para o lado de lá da montanha. Eu já estou olhando no céu, já estou querendo fazer investimentos celestiais. Eu não acredito em muito, eu não estou atrás de recompensas naturais dessa terra. As recompensas, Deus está recompensando a Cíntia. Deus está reinvestindo na Cíntia, porque Ele encontrou na Cíntia uma investidora no reino dele. Você entende isso, essa diferença? Hoje eu estava de manhã aqui na igreja, Deus falou um trem bacana comigo. Tem pessoas que assim, então eu vou contribuir, pastor, beleza, vou ser fiel, vou dizimar, vou ofertar, vou botar para quebrar, bacana. E aí assim, já dá com a mão, Deus, cadê? Deus, cadê? Deus, cadê? Sabe o que Deus falou comigo hoje de manhã aqui? Eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, não oferte com segundas intenções. A oferta ela tem que ter uma única intenção, que as vidas sejam beneficiadas. Se sobrar um troco, uma quirela para mim, ok, aleluia, glória a Deus, mas essa não é a minha intenção primária. E sempre quando Deus fala uns trem desses comigo, eu falo, preciso de palavra. Ele falou assim para mim, os 10 leprosos. O investimento de Jesus na vida daqueles 10 leprosos, o recurso que estava na mão dele, e que ele investiu na vida daqueles 10 leprosos era o quê? Eu quero curar os 10. Eu tenho expectativa que os 10 voltem. Mas eu não vou curar. Pensa Deus sabe, Deus tem poder para curar os 10. E Ele tem na onisciência dele, Ele sabe dos 10, que dos 10, somente um vai voltar. Ele poderia falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou curar o Gustavo, porque os outros 9 não vão voltar, eu não vou. Ele cura os 10. Você está entendendo? Você e eu, nós precisamos o quê? Deus tem investido no meu chamado, eu estava falando com os meninos lá atrás agora. Cada culto que eu subo aqui, eu dou tudo que eu tenho. Por isso que os cabelos estão acabando. Eu quero investir tudo. Por quê? Porque domingo que vem, eu não sei nem se eu vou estar aqui, se Jesus voltou, ou se as coisas já aconteceram diferente. Mas hoje eu quero fazer o que está na minha mão para eu fazer, que eu tenho condição de fazer. Com qual retorno? O retorno meu é que todos que estão aqui, todos que estão assistindo e que ainda vão assistir depois, que todos sejam agraciados, favorecidos, tenham uma experiência com Deus, sejam tocados por Deus de alguma forma. Todos vão voltar? Eu sei que não. Mas entre aspas, e daí? Jesus ele cura 10, somente um volta. Para ele é mais ou menos assim, ok. Talvez você esteja investindo, semeando, pastor, mas eu não tenho visto tanto retorno assim. Mas você está atrás só do retorno? Ou você está atrás que essa semente que você tem semeado, ela caminhe, ela alcance vidas? Pergunta para aquela turma lá no Amazonas se esse pessoal conhece a Cíntia. Ela não está nisso negócio para ser conhecida ou reconhecida. O negócio da Cíntia é, eu quero que você seja abençoado. Que você de alguma forma, seja tocado por Deus. Que seja num prato de arroz e feijão, Deus está tocando a sua vida. Se ela vai aparecer ou não, não tem problema. Eu passei 12 anos, pensa nisso, contribuindo na Cefam. O dia que eu cheguei ali, de verdade, irmãos, eu fiquei impactado. Porque esse ministério, vocês não têm noção do que é um ministério desse tamanho. E falar assim, você que é o pastor Marcelo, isso para mim foi um vislumbre do céu. Qual que é o chamado de Deus na tua vida? O que ele tem investido na sua vida?
Nós não podemos ser o quê? Domingo é quase eu fui na missa, cumpri meu papel, bati meu cartão lá, e ainda é o seguinte, eu vou contribuir, então Deus, você sabe que eu tenho uns boletos para pagar até terça, quarta-feira, você dá teus pulos aí, por quê? Porque eu dei 50, eu dei 100, eu dei 1 milhão. Deus não está atrás do seu dinheiro. Deus não precisa do teu e nem do meu dinheiro. Somos nós que precisamos dele. Ele que é o provedor. Olha esse texto aqui, é 2 Coríntios 9, olha o que está escrito. Cada pessoa contribui, coopere, conforme tiver proposto no seu coração. Você que escolhe, você que propõe, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador, que contribui com alegria, sem segundas intenções, sem nada. Certo de que Deus é poderoso para fazer com que toda a graça, favor que eu não mereço, seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então presta atenção nisso daqui. Deus ele está nos dando condições, Deus está contribuindo, Deus está investindo na sua vida, para que você e eu sempre tenhamos condições em todas as áreas da nossa vida para realizarmos todas as obras possíveis. Essa semana eu mandei uma frase desse pastor que chama John Inlow, falando que eu sou um canal que o dinheiro flui, ou eu sou uma represa? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um canal que o pastor Célio sempre falava assim, 2 mãos abertas, uma para receber e a outra para dar. Não, Deus, eu estou para receber, essa mão já vem fechada, já põe no meu bolso e já era. Dali é o escorpião, ninguém tira dali não. Deus tem propósito com isso. Continuando nesse texto, olha o que diz. Aquele que oferta semente ao que semeia, seja salvo em nome de Jesus. Aquele que oferta semente ao que semeia, Deus que oferta semente na tua vida para você e eu semearmos. E pão ao que tem fome, Deus que supre as nossas necessidades, também suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. E termina dizendo, sereis enriquecidos, não é você que se enriquece, Ele quer te enriquecer, em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser o quê? Milionários? Não, para que possamos ser generosos, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Deus tem propósito, Deus, Ele quer que você seja enriquecido, mas Ele tem o propósito de te enriquecer qual? Eu quero que você, Marcelo, seja enriquecido para que outras vidas também experimentem da minha riqueza. Eu quero que você seja enriquecido para que a minha glória, a minha presença, o meu reino, de alguma forma alcance essas vidas. Agora, eu quero ser rico porque eu quero ser rico. Bacana, trabalha bastante, sozinho. Aí Deus não está na sociedade. Mas se Deus estiver com você nessa sociedade, as coisas vão funcionar. Deus deseja. O pastor está falando hoje que, então agora, a partir de agora, meu irmão, não. A partir de agora, está completamente nas suas mãos, como sempre foi. Seja um investidor no reino de Deus. Para você ter uma surpresa, talvez lá no céu. Não sei se você vai ter todas as surpresas aqui na terra. Porque eu não faço os meus investimentos esperando coisas na terra. Eu faço meus investimentos esperando que vidas sejam beneficiadas. Segundo lugar, lá no céu vai ter recompensa. E aqui na terra, eu não sei se vai ser do jeito que eu estou imaginando, que eu estou querendo, que eu estou esperando. Mas o meu propósito não é esse. Sabe por que nós muitas vezes nos frustramos? Porque a gente cria uma expectativa de acordo com o que a gente pensa, imagina, ou foi educado, ou foi criado, seja criação natural, seja criação espiritual, cristã. Aquele negócio, dê que Deus vai te dar 100 vezes mais. Ele nunca propôs isso. Tem isso na Bíblia, mas precisa ver o contexto. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo, isso é lei. Faça. Eu nunca fiz em relação ao Reinhard Bonk, eu nunca fiz aqui na igreja, eu nunca fiz nas igrejas que eu participei.
Eu nunca fiz com a intenção de que Deus me paga. Marcelo, eu não tenho que te pagar nada. Aliás, se for em pagamento, eu sei que está devendo para mim. Então, o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus não é baseado em patrão e empregado. É baseado em pai e filho, é em paternidade, é em amizade, é relacionamento, é ter propósito em comum. O propósito de Deus é que vidas sejam salvas. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Lá no Amazonas, a Cíntia, o braço da Cíntia não chega lá. Mas esse missionário aqui, eu falei, quando eu crescer, eu quero ser pelo menos parecido igual com ele. Que trabalho fantástico esse homem está fazendo. Que capacidade para gerir ali. Que coisa tremenda do céu que ele está fazendo ali. E aí cada um na sua esfera. A Cíntia lá em Piracicaba, o dinheiro dela vai lá para aquela aldeia. Aí tem um cara lá que pega esse dinheiro, reverte em comida, em obra social, num monte de coisa. E o nome de Deus está sendo glorificado, está sendo honrado. O que a Cíntia está ganhando? Financeiramente? Só sai. Está ganhando? Não, mas aí talvez Deus encontrou nela e falou assim, ali um canal. Quem é você? Você é um canal? Ou você é uma represa? Você se importa com o seu próximo carro, com a sua próxima fazenda, com o seu próprio negócio, exclusivamente ou unicamente? Ou você, Deus, conta comigo, é parceria, estamos juntos e misturados, porque nós estamos misturados, porque nós temos o mesmo alvo, nós temos a mesma ideia, nós temos o mesmo projeto. Mateus 10, 42, não precisa nem colocar não, fala que aquele que dá um copo de água fria, um pequenino, receberá a recompensa, lá no céu. Charles Spurgeon, o pregador dos pregadores, ele disse o seguinte, que Deus é esse, que te criou, te salvou, e quando a gente fala, Deus me salvou, cara, teve um preço, cara. A salvação, a minha salvação, custou a morte do único filho dele. Eu não esqueço disso nunca. Para ter uns cabeça de bagre aí, porque eu estou na graça e eu vivo do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Se você soubesse pelo menos um pouquinho do que é a graça, você teria vergonha de pensar no que você está pensando. Não estou falando aqui não. Estou falando de uns marmotas que ficam aqui no sal da terra, aí depois sai porque eu estou na graça, eu faço e aconteço. Faz e acontece longe de mim. Não sabe o que Cristo fez. Eu fui salvo, eu sou salvo. Qual que foi o preço para que você e eu pudéssemos dizer, eu fui salvo, não fui eu quem me salvou a mim mesmo, eu fui salvo. Tem um preço que essa vida seja salva, alcançada em nome de Jesus. Existe um preço. Que Deus é esse que me criou, que entregou o filho dele para morrer por causa de mim, para me salvar. Criou a água, me dá condições de dar água, e ainda vai me pagar, me recompensar, me galardoar. Que Deus é esse? Eu amo Deus, aleluia. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Daqui a pouco você vai ofertar. Não é esforço teu. Porque se você achar que o dinheiro que está na tua carteira, no teu bolso, foi um esforço do teu braço, guarda ele para você. Agora, se você olhar para esse dinheiro e falar, Pai, o Senhor que está me dando semente para eu semear. Nós estamos nesse tempo de pandemia chata pra caramba, que Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com a cura, com a saúde, com vacina, com remédio, com medicação, com médicos. Eu acho muito bacana que crianças, quando vêm aqui ofertar, as pititinhas, criança de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, quando elas vêm aqui, elas vêm vem se achando. Eu lembro não sei se o Gui da Anne e do Alexandre,
Ele vinha, mas assim, tipo, como se fosse o CEO, o executivo. Ralei pra caramba para ter esse dinheiro. Chegava e punha a oferta dele aqui. Quem que deu dinheiro para ele ofertar? O Pai. Quem que te dá dinheiro para você ofertar? O Pai. Nós só somos essas criancinhas. Ele tem, na época ele tinha 7, 8 anos. Nós somos, eu preciso me ver como uma criancinha de 49 anos. Criancinha de 70 anos, uma criancinha de 20 anos, mas eu sou uma criancinha que o meu pai, através do talento dele, da capacidade dele, me deu condições de ganhar dinheiro. Eu estou ofertando, não é do meu trabalho, eu estou ofertando o trabalho dele em favor da minha vida, e ele ainda depois vai me recompensar. Será que eu conheço esse Deus? Você não quer conhecer esse Deus? Volto a dizer, lá em Curitiba eu conheci um Deus que eu saí de lá com uma visão diferente disso. Isso faz 3 anos. Eu cheguei lá, eu cheguei lá desconhecido. E eu saí de lá conhecido. Pelas pessoas? Não. Eu me conheci como Deus me vê. Daqui uns dias, se Jesus voltar hoje, daqui uma semana, daqui um ano, não demora muito não. Nós estaremos face a face com Ele. E aí? Ele fala assim, ó, fazei a obra de Deus enquanto é dia, porque na hora que vier a noite, sabe o que é enquanto dia? Enquanto você está vivo. Porque depois que morrer não precisa fazer a obra, não tem jeito, não tem como fazer mais. Sabe aquele negócio assim, não, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou fazer isso. Não, cara, às vezes você nunca vai ganhar. Não, quando eu ganhar, receber uma promoção. Tem gente que fica nesse negócio com Deus, que se eu for promovido eu vou fazer isso, se Deus abrir essa porta eu vou fazer aquilo. Meu irmão, Deus está interessado no hoje. O que é hoje? O que você pode e deve fazer hoje? Esse negócio do dia da manhã, eu um dia numa segunda-feira eu estava em Campinas passeando com a Thelma, feliz da vida, comendo o que eu queria, fazendo tudo que eu queria. Na terça-feira, a minha terça ela não passou, de terça para quarta eu não passei em casa. A Cindy estava Cancún, divertindo, legal pra caramba. Ela contou para mim, para a Thelma, os pormenores do negócio. Foi pegado, moço. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, bereré, bereré. E aí? Faz enquanto é tempo, faz no dia que você pode fazer, faz com o que você pode fazer hoje. E volto a dizer, eu não estou aqui, meu irmão, isso daqui não é uma palavra emocional, isso daqui não é uma palavra para tirar dinheiro. O Sal da Terra fez 13 anos essa semana. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer, porque eu creio que essa daqui a obra é do Senhor, e Ele cuida da obra dEle. Ele só está atrás de vasos, de instrumentos, de pessoas para participar. Se você quiser entrar na fila, entra aí. Então isso daqui nós não estamos falando única e exclusivamente de dinheiro. Nós estamos falando de recursos. Seja financeiro, seja capacidade profissional, seja capacidade para em cada uma das esferas. A semana que vem nós vamos falar, acho que, sobre educação. Vem uma irmã aqui, fantástica, que é proprietária de uma escola aqui em Poços, que tem princípios cristãos. Não é igreja evangélica, não aguento esse negócio de igreja evangélica, de religião evangélica. Princípios cristãos. Se eu fosse, eu viria. Eu estou atrás disso. Deus está atrás de pessoas assim, que tenham princípios cristãos, que pensem igual Ele pensa, que sonha o que Ele sonha, que quer o que Ele quer. E quando Ele encontra essa fidelidade em nós, Ele fala assim: ali encontrei um caboclo top. Não vai se envaidecer, não vai ficar orgulhoso, não vai ficar gastando dinheiro só com Ele. Vai sobrar muita coisa para você. Você vai ter uma vida muito bacana, mas esse não é o alvo. Essa semana eu escrevi algo. Você quer que Deus seja... Você quer ser famoso, ou você quer que Deus seja famoso através da sua vida? São escolhas. Pensa nisso. Coloque-se de pé, por favor. Pensa nessas coisas.
Pensa nessas coisas. Quando nós estivermos adorando aqui, passa esse momento sozinho com Deus e deixa essa palavra, essa verdade ser implantada na sua vida. Em nome de Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. A Cíntia falou um negócio bacana aqui. Ela falou aliança com Deus. Quando a gente fala aliança, né, vem na cabeça casamento, marido e mulher. E o que é uma aliança? O que é um casamento? Entrou no casamento para ser feliz? Ou entrou no casamento para fazer o outro feliz? Entrou para... É uma parceria o quê? Só de um lado ou é parceria dos dois lados? Eu não posso entrar num relacionamento com Deus. Deus, então eu vou fazer isso e o Senhor me dá aquilo. Isso não é relacionamento. Isso não é uma aliança. Isso talvez seja uma sociedade. Quando falamos de um Deus sócio, de um Deus parceiro, de um Deus que aí passa a ser amigo, passa a ser companheiro, passa a ser pensamos juntos, temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Pensa nisso. As áreas da sua vida, Deus ele é seu parceiro, Deus ele é seu sócio, Deus é seu amigo. Você também, ele investe em você e você investe também nele, nas coisas dele. É disso que nós estamos falando. Fechando na montanha economia, todos nós aqui de alguma forma participamos dessa montanha, uns mais, outros menos, mas o mundo gira, o dinheiro faz parte. Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor em si, o dinheiro em si, um dinheiro no bolso, um dinheiro administrável, é bênção. Mas quando o dinheiro sai do bolso e vai para o coração, o dinheiro como servo, ok. O dinheiro como senhor, sem chance. O alvo é ser rico, o alvo é ter, o alvo é ser. Não vai funcionar, Deus está fora disso. Agora o alvo é ser enriquecido por Ele. O alvo é ter experiências financeiras com Ele através dele. O alvo é falar, Pai, conta comigo, que chegar aqui na minha mão, nós vamos fazer esse negócio junto. Você quer? Cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. É tão bacana que no Novo Testamento, na graça, Ele dá essa liberdade. Pastor, tem que dar 10%? Não, você dá o que você quiser. Na lei as pessoas não tinham nascido de novo, então existiam regras. Na graça você nasceu de novo, você tem o coração dele.
Ele deseja que você pense igual Ele. Você está entendendo? O lugar que Deus quer que você e eu ocupemos, a liberdade, Deus proveu liberdade para você. Ele proveu amizade, proveu relacionamento. Que você e eu tenhamos relacionamento com o Senhor. Que você e eu sonhemos os mesmos sonhos do Senhor. Que nós venhamos ter os mesmos alvos que o Senhor tem. E que sejamos instrumentos úteis e afiados nas mãos dele. Amém? Você que deseja contribuir, que tem um coração alegre, um coração doador, que está crescendo nessa área, faça em nome de Jesus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Pai, que as nossas vidas estejam entrelaçadas de tal forma com o Senhor, que possamos dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, esse tempo humano e natural que eu passarei ainda nessa terra, que seja um viver pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos nós temos sonhos, planos, alvos, mas que todos nós façamos a mesma oração de Jesus: se possível, me tira dessa. Se não for possível, faça a tua vontade. O homem nasceu com a capacidade de planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos nós temos sonhos. Não tem problema ter sonho. O problema é quando o nosso sonho é diferente do sonho de Deus. Apresente a Ele os teus sonhos e dê liberdade para que Ele cumpra os sonhos dele, ainda que a princípio não sejam os teus sonhos, que não seja a tua vontade. Lá na frente você vai entender muita coisa do Senhor. Amém? Põe mais um versículo para mim, é 1 Coríntios 10, 30 ou 31. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Amém? Vê se é isso para mim. 1 Coríntios 10, 30 ou 31. Assim seja comendo, 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, sendo empresário, sendo artista, sendo educador, sendo pastor, seja qualquer coisa, que tudo que você e eu viemos a fazer, que a glória de Deus seja o alvo e o objetivo. Amém? Eu tenho certeza que vai dar certo. E nós seremos surpreendidos com esse grande amor dele. Aleluia. Deixa eu mandar meus beijos e abraços aqui para a nossa turma. É o braço longo do pastor. E quem ri é porque sabe do que eu estou falando. É porque está na mesma idade, está com o mesmo problema, porque já chegou lá. Francisco Antônio de Manaus é o missionário de lá do céu? Glória a Deus, viu? Parabéns
pela sua vida, pelo seu chamado, pelo seu ministério. Olha, se existe uma inveja santa, essa daí é um tipo desse trem aí, viu? Glória a Deus pela sua vida, viu, meu amigo? Luiz Face, de Vargem Grande do Sul. Pamela Bruna, do Pará, olha que bacana. José Carlos, de Barretos. Márcia, tia da Cíntia, de Santo André, ficou orgulhosa, né? Quem mais aqui? Renata Vieira, de Niterói. Fernanda, do Rio. E Rafael Monteiro, de Piracicaba. Glória a Deus pela vida de vocês. E todos os outros que já eu falo que já ficou mais de 3 vezes aqui, eu já não conto mais, já não falo mais. Amém? Glória a Deus que vocês continuem recebendo e passando, né, canal dessa graça, desse evangelho, dessa verdade, desse amor de Deus pelas pessoas. Amém? Meu muito obrigado, Cíntia, família, glória a Deus. É você, Isa? Não, cadê a Isa? Está aí? Ah, lá, está lá atrás, Isa, belezinha. Espera aí que depois, não pode dar um abraço, mas fora das câmeras eu posso. Amém? Vamos declarar juntos? Em nome de Jesus eu declaro que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim, e essa vontade não muda. Amém? A vontade dele é boa, agradável e perfeita sempre. Que você tenha uma semana, uma vida maravilhosa, que você e eu sejamos instrumentos afiados nas mãos do Senhor, que sejamos canais de bênção, independente da esfera, da montanha que você ocupa, que todos nós sejamos, que a graça de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus flua através das nossas vidas e vidas sejam alcançadas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.